Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa apresentação. Sejam todos bem-vindos à sala. Meu nome é Cadidia Fonseca. Eu sou pesquisadora e voluntária da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, e hoje a gente vai estar conversando, apresentando a biografia da Ayaan Hirsch Ali. Então, antes de começar a apresentar a biografia, eu vou só falar um pouco, fazendo uma introdução de quem que é a Ayaan Hirsch Ali. Ela nasceu em Mogadiscio, capital da Somália. Ela fugiu de um casamento arranjado. Ela foi para a Holanda, se tornou deputada na Holanda, e hoje ela é considerada uma das 100 mulheres mais importantes pela revista Time. E a importância do trabalho dela é que ela faz um trabalho em defesa da liberdade de expressão e também em defesa dos direitos humanos das mulheres. Então a gente começa apresentando a Ayaan trazendo uma frase em que ela fala: certas coisas precisam ser ditas, e há ocasiões onde o silêncio é cúmplice da injustiça. Também vocês fiquem à vontade para qualquer dúvida e perguntas, vocês podem ficar à vontade. A gente vai dividir a apresentação em duas etapas. Em um primeiro momento eu vou estar apresentando a história da Ayaan. Atualmente ela mora nos Estados Unidos, tem 39 anos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco da história dela, infância, adolescência, vida adulta, e dar uma contextualização da sua vida. Num segundo momento, a gente vai fazer uma análise projeciológica da vida da autora. Então, vamos relembrando o princípio da descrença: não acreditem em nada, nem mesmo que informarem nessa apresentação. Tenha suas experiências pessoais. E aí a gente também fala um pouco em nome da Associação Internacional da Programação Existencial, que é a APEX, que é uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa com base no voluntariado, e que o objetivo da instituição é a pesquisa e a educação sobre o propósito de vida ou propósito existencial e a evolução pessoal e grupal dentro da abordagem do paradigma consciencial. Então, Ayaan Hirsch Ali, o seu nome Ayaan significa sorte, a pessoa afortunada. Ela nasceu em Mogadiscio, na capital da Somália. Ela nasceu em 13 de novembro de 1969. A gente traz aqui a genealogia só para entender o contexto em que a Ayaan nasceu. Na Somália, ela pertence ao Darod tribo. Então, lá, as famílias, elas compõem clãs. Então, para ver que é um sistema diferente. Dentro do grupo Karma, o pai dela, o Hirsch Magan Hirsch, o significado do nome é protetor dos conquistados. A gente está trazendo esse significado desses nomes porque, à medida da apresentação, vocês vão ver que está contextualizado com a história desse grupo, dela, do pai e da família. Então, o pai dela estudou nos Estados Unidos, na Colômbia, e estudou antropologia. E o pai, o Magan, ele foi casado 4 vezes, que isso é comum para a cultura deles. Então, o Magan, ele teve 5 filhas e um filho. Então, a Ayaan era a preferida do pai. E o seu pai, ele era um político. Ele fazia uma oposição à ditadura de Siad Barre, na Somália. Ele foi preso político durante o período de 72 a 1975. E aqui ela traz um trafó do seu pai, que era a liderança. Então ela cita: meu pai era ousado, culto, popular, nascido para mandar. Gastou muito dinheiro do seu próprio bolso patrocinando campanhas de alfabetização. Então o pai dela, quando ele vai estudar fora, e quando ele volta para a Somália, ele promove campanhas de alfabetização. Então ele queria ajudar o povo da Somália, através da educação. A mãe, Asha Arta, nasceu em 40, o significado do nome da sua mãe é vida, e ela frequentou curso de alfabetização para adultos, que foi nesse curso que ela conheceu o pai da Ayaan. Foi lá que eles se conheceram. Então, um pouco da história da mãe dela. Então,
ela pertence à religião muçulmana, também morava na Somália. Então, aos 15 anos, a mãe dela, ela sai de casa, e isso é uma condição incomum para as mulheres na época, e ela vai para a Arábia Saudita. Então, aos 18 anos, a mãe dela casa com um marido que foi escolhido pelo pai, que também é costume da cultura, né? Agora, o paradoxo. Com a morte do pai, assim, as filhas, elas respeitavam muito os pais. Só que com a morte do pai, ela pede divórcio do primeiro marido, mesmo que a sua religião é contrária a tal atitude. Então a gente já vê uma postura de ousadia, de coragem, de rebeldia da sua mãe, né? Quando ela tinha uma condição bem favorável desse marido, mas ela casou contra a vontade. Com a morte do seu pai, ela pede o divórcio. Com o divórcio, ela volta para Mogadiscio, lá que ela conheceu o Magan, que é o pai da Ayaan. Nesse casamento, ela teve 4 filhos e o filho do primeiro casamento. O que a gente vê aqui é que tem um predomínio, um aspecto da sua mãe, era religiosidade. Então, para a gente entender a força da religião lá e da cultura. Então, o que a Ayaan fala da sua mãe? Ela encontrava força e consolo nas regras inequívocas e na certeza absoluta de que, se fosse boa, iria para o céu. E aí a gente traz aqui um conceito que é a Barre, que é escrava devota, que é heróica submissão. Então, dentro da cultura deles, da religião, a mulher tinha que ser uma escrava devota, ou seja, ela tinha que aguentar tudo que acontecesse com ela, tinha que ser submissa ao marido, suportar todas as agressões, todas as violências, porque só assim ela teria um lugar no céu. E aí a gente, nesse momento, a gente traz um pouco da contextualização da Somália. Então a gente traz um mapa aqui e vê que a Somália ela vai ficar aqui nessa faixa branca, fazendo fronteira com a Etiópia e o Quênia. E é o país mais oriental da África, né, fazendo fronteira com o arquipélago Iemenita, Quênia e Etiópia. O tamanho, né, da Somália, para a gente ter uma ideia, e para quem é do Brasil, equivale a Minas Gerais e Espírito Santo. A religião é muçulmana e o livro é o Corão. Tem um ponto aqui, só para a gente deixar claro, em alguns aspectos aqui dos slides, a gente vai passar um pouco mais rápido, dentro dessa primeira parte, para a gente poder se deter mais na segunda parte, que é a análise proexológica da biografada. Mas essa etapa é importante aqui do contexto da sua vida, para que a gente entenda o momento que ela nasceu, o ambiente, o contexto, as relações. Então, o país, ela nasce num momento de guerra civil na Somália. Então, para a gente entender um pouco mais da Somália, tem um IDH, um índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo, tem um alto índice de mortalidade infantil, então 10% das crianças morrem pouco antes de nascer e 25% dos sobreviventes morrem antes dos 5 anos de idade. Então a gente vê como que é grave e séria a situação da Somália. Ela tem um grande número de subnutridos no mundo, 75%, está entre os 8 países mais pobres do mundo, perdendo apenas quer dizer, só a Serra Leoa, que é o país mais pobre, mas a Somália está entre os 8 mais pobres. O contexto de época, né, o Zeitgeist. Então, o histórico, a Somália só em 1960 que ela vai se tornar uma república. Antes ela era dividida entre os ingleses e os italianos que ocupavam a Somália. Em 69, há o assassinato do presidente, o Absi Rashid Ali, e aí onde chega ao poder o Siad Barre, que é esse Siad Barre que a gente falou anteriormente, que o pai da Ayaan, ele vai fazer oposição a esse governante, que aí ele era um tirano. A gente vai ver um pouco disso. Então isso em 1969, que é quando a Ayaan ela nasce. Então, o pai da Ayaan, ele foi considerado perigoso, né, para essa nova liderança do Siad Barre, e ele foi preso a partir de 72 até outubro de 75. Então, a Ayaan, no início da sua vida, até os 5 anos, ela não conheceu o pai. Então, ela conviveu com essa condição do pai preso, do medo, da opressão, dos soldados invadindo sua casa e agredindo. Então, esse foi o início da vida da Ayaan. Em 75, o pai dela foge para a Etiópia e eles foram juntos
E ele formou, juntos com outros exilados somalis, um movimento político da Frente de Salvação Democrática Somali, que era o FSDS. Então, por que a gente está trazendo isso? Então, aqui a gente pode observar que o pai da Ayaan, ele é um político, né? E ele é um político bem atuante, ele era considerado uma das pessoas mais importantes lá da Somália. Conflitos. Com a queda da ditadura pró-soviética do Siad Barre, em 91, os senhores da guerra tomam conta do país. Então, é nesse período que há fuga, que a Ayaan sai da Somália. Então, desde então, a Somália vive em guerra civil intermitente, a qual matou dezenas de milhares de somálios. Então, esses senhores da guerra, com a queda da ditadura do Siad Barre, são os representantes das tribos. Então, cada tribo, cada clã tinha um representante. E esses clãs, eles fazem guerras entre eles, entre os clãs. Então, há um completo massacre nesse período lá na Somália. Então, a infância, né? Aí ela nasceu prematura, com quilinê, então vê assim que bem, uma condição bem crítica, ela teve pneumonia e malária. Aos 2 anos o pai foi preso. Aos 5 anos, isso aqui é só uma curiosidade, ela aprende a enumerar os seus ancestrais até 300 anos antes. Então isso fazia parte da cultura. Eles tinham que conhecer todos os ancestrais. E aí eles tinham que recitar, no caso ela com 5 anos, ela tinha que recitar o nome dos clãs até 300 anos. Aos 8 ela aprendeu a recitar até 800 anos antes. Aos 5 anos ela sofre a mutilação dos órgãos genitais, que é chamado clitorectomia, que foi realizada pela avó, contrariando a vontade dos pais. Então o pai dela era contra, tinha determinado para a avó que não aceitava, que não concordava que fizesse isso com a sua filha. Então o pai tinha ideias mais abertas, ele era muçulmano, mas ele tinha uma visão mais aberta. Só que como ele estava preso, a avó, seguindo os costumes tribais, fez a mutilação da Ayaan e da sua irmã. Aos 6 anos é que ela passa a conhecer o pai, e aí muda para a Arábia Saudita. Então, o aspecto aqui que é interessante do papel, a influência do pai na sua vida, ela traz aqui nessa frase dela, que está no livro aí, para quem tiver mais interesse em aprofundar, estudar, ler a biografia dela. O nome do livro é Infiel. Então, nesse livro ela fala que o pai estimulava os filhos a fazer perguntas, e o pai detestava aquilo que ele chamava de uma educação idiota, que era decorar. O pai ensinava que eles deviam ser sinceros, porque a verdade era boa em si. Então, com o pai, a gente observa que ela aprendeu a ser muito crítica, a questionar, a fazer perguntas, e ela tem uma ligação muito forte com o seu pai. Então, ainda na infância, ela é matriculada pela mãe na escola alcorânica local, onde ela aprende o árabe. E aí, nesse período da vida dela na Arábia Saudita, ela vive o processo do preconceito racial na Arábia Saudita, em função da rigidez da tradição muçulmânica. Então, lá que ela pôde conviver mais de perto com esse padrão mais rígido da religião muçulmana. Aos 9 anos, ela vai para a Etiópia. Nesse período, o pai tem uma base lá, né, que a gente tinha falado aí, que ele monta junto com outros exilados essa oposição. Então, esse período da vida dela, ela convivia com muitas reuniões políticas que aconteciam na sua própria casa. Também um aspecto importante é que nesse período da sua infância, na Etiópia, ela teve a oportunidade de ter contato com crianças cristãs, ou seja, com outras culturas e outras religiões. Aos 10 anos, ela muda para o Quênia. O pai matricula ela em um colégio de língua inglesa, que aí contrariava a vontade da mãe, que não queria, né, ir para os costumes que as meninas estudassem fora. Ela aprende a falar o Swahili, que é a língua nacional do Quênia. Aqui a gente ressalta isso, porque mais à frente a gente vai ver um contexto que foi muito importante ela conhecer o Swahili. Ela aprende a ler em inglês e descobre a biblioteca da escola e sua paixão pelos livros. Então a Ayaan, ela gostava muito de ler e de estudar. Ela chegou a ler um livro por dia, isso na infância. Então esse gosto da leitura e do conhecimento ela já traz desde a infância. Ainda na infância, ela conhece, através dos livros,
ela conhece, se encanta com a cultura do Ocidente. Então, através dos livros infantis, dos contos, ela começa a ter contato com outra realidade, com outra cultura que é o Ocidente. Nesse período ocorre a separação dos pais e o contato dela com o pai passa a ser mais por telefone através de cartas. Aí, já aos 14 anos, na adolescência, isso vivendo no Quênia, né, ela é matriculada pela mãe em um colégio secundário de meninas muçulmanas. Então, a mãe tinha a religião muito forte. E nesse período, a mãe, com o processo da separação, o humor da mãe ele piora muito. E aí a mãe começa assim, a dar surras constantes, tanto nela quanto na sua irmã. Nesse período também ela tem contato com a cultura não muçulmana e com a influência ocidental. Apesar de estar lá estudando numa escola muçulmana. Então, nesse período já dos 14 anos, como ela era a irmã mais velha, ela tem um irmão, mas o irmão, ele não faz nenhum serviço doméstico, porque o homem, ele não tem nenhuma desse nível de responsabilidade. Ele acabou sendo a figura de autoridade em casa. E ela começa a se encarregar de todo o trabalho doméstico. Então, tem uma situação aqui interessante, que quando ela ficou menstruada, aos 14 anos, ela não sabia o que era. E aí, quando a mãe descobre que ela estava sangrando, ela foi espancada pela mãe, que a mãe acusa ela de vadia, porque ela tinha menstruado. Então, assim, para a gente ter a ideia do nível de entendimento, né, nessa cultura. A mãe, ela paga um pregador para dar aulas particulares para ensinar o Alcorão todos os sábados. Então, como a Ayaan, ela é muito questionadora, ela começa nessas aulas a questionar esse professor. E o que ocorre? Uma das vezes, ela e a irmã, elas rejeitam assistir as aulas, se trancam no banheiro, e aí se negam, e aí o professor do Alcorão ele vai embora. Só que o que ele faz? A mãe sai de casa, e o professor ele volta, e ao voltar, ele espanca a Ayaan. Então ele bate nela, aí, porque ela se negou a assistir as aulas do Alcorão, e ele, nesse ato de violência, ele bate com a cabeça dela na parede e ela fratura o crânio. Então a gente vê aí uma condição de assédio. Quando a mãe chega em casa, isso assim, são momentos bem difíceis que a gente percebe da vida da Ayaan. Quando a mãe chega em casa, ela estava muito machucada, mas a mãe nem percebe. E a mãe novamente espanca ela. Minha mãe novamente espanca e ela fica muito mal, ela apanha muito da mãe. Nesse episódio a gente vê que há um nível de atuação de amparo, porque chega uma tia dela que nunca vai à sua casa, pergunta o que ela tem, leva ela para o hospital. E aí, assim, se ela não tivesse sido socorrida, ela podia ter morrido, né? O crânio foi fraturado e ela estava numa condição bem crítica. Então, assim, essa condição da violência familiar é uma frequência, é um padrão, né, nessa condição da religião muçulmana e principalmente nesses costumes tribais na África, no caso dela da Somália, né? Aos 16 anos, e aí entra aquela fase de adolescente que quer se identificar, ela começa a admirar a irmã Aziza. Então a gente traz aqui uma imagem que é quando ela decide levar a religião a sério, né, e usar o hijab, que é esse véu que vocês estão vendo aí no slide. Então ela diz, queria ser como a irmã Aziza, pura e boa, e servia lá. Então a gente aqui pode observar que nesse momento ela entra dentro dessa pressão holopensênica, do contexto, da cultura, da religião, e também dentro de uma pressão grupocármica. Nesse momento ela queria também agradar a sua mãe, e aí ela se torna aí devota, e se converte, entra estudando mais fundo a religião muçulmana, né, o Islã. Só que o que acontece? Quando ela começa a participar mais desses eventos, desses encontros religiosos, ela começa também a ter uma crescente consciência sobre as desigualdades e injustiças que a sociedade tradicional, baseada em valores islâmicos e patriarcais, tratava as mulheres. Então, o que acontece? Quando ela começa a estudar o Alcorão, ela começa a fazer uma série de questionamentos, né? Então, assim, dentro de um dos preceitos, o homem tem mais direitos do que a mulher.
E ela começa a fazer alguns questionamentos, alguns porquês, que não era o padrão para a época, né? A mulher não questiona nada, ela apenas aceita e obedece. Então a gente observa aqui que ela já tem uma consciência crítica desde pequena, aparecendo também da adolescência, e ela traz uma frase que ela diz: mesmo na infância, eu não conseguia entender a flagrante injustiça nas normas, sobretudo com as mulheres. E aí, aos 16 anos, em seu processo de tentar converter suas amigas cristãs para o islamismo, ela encontra as incoerências religiosas. Aqui foi um episódio interessante, assim, ela queria converter algumas amigas ao Islã, eram amigas católicas. E aí essas amigas dela ponderam para ela: mas como é que seria para você se nós tentássemos convencer você ao cristianismo? E aí ela entende que não, ele vai falar com essa irmã Aziza que as amigas têm outra opção, no caso a religião cristã, e aí que elas, porque qual era a preocupação dela? Que quem não é Islã, quem não se converte ao Islã, é chamado infiel, e por isso o nome do livro. E todo infiel, ele é condenado a ir para o inferno. E como ela gostava muito dessas amigas, ela queria salvar essas amigas. Mas aí, nesse momento, ela entende que as amigas tinham direito a outra opção religiosa. E o que é que essa irmã Aziza fala para ela? Que não, porque a Ian, ela tinha dado a oportunidade para as amigas de se converter ao Islã. E por elas já terem tido a oportunidade, agora, de fato, elas estariam condenadas a ir para o inferno. O que acontece com isso? Ela fica extremamente culpada, porque ela foi responsável pela condenação das amigas. Se ela não tivesse falado nada, então nada disso teria acontecido. Então, esse episódio que a gente está trazendo aqui ilustra uma série de outras situações que a Ian foi vivendo e foi se deparando com a série de incoerências religiosas. E aí aqui tem a frase: as outras garotas não vão se converter ao islamismo. Seus pais as criarem em outras religiões, não é culpa delas, e acha injusto que acabem tornando no inferno. Então ela começa já a sentir a incoerência, né, e, de certa forma, a injustiça dessa religião, né, que condena a morte para todo aquele, condena ao inferno todo aquele que não se converte à religião. Então, aos 17 anos, então, todo um processo de reflexão em cima dessas incoerências que aí ela vai observando. E ela vai buscando uma lógica e coerência nas normas religiosas. Então, ela começou a estudar a religião, mas ela queria entender a religião, ela queria encontrar uma coerência naquelas mensagens, naquelas regras religiosas. E quanto mais ela estudava a religião, menos ela compreendia e mais ela questionava. Então ela fala: todas as demais garotas se resignavam em aceitar as normas da nossa religião, mas eu me sentia compelida a tentar entendê-las. Então o que acontece? A religião ela não é feita para ser entendida, ela é feita para ser seguida. E aí a Ian, ela começou a se deparar com uma série de dificuldades e divergências com as pessoas em que ela questionava a religião. Espero que esteja tudo bem para vocês até agora. Assim, a princípio a gente ainda está contando a história, mais à frente a gente vai poder entrar num debate. Aí eu acho que vai dar mais para vocês terem uma visão de conjunto da vida da Ian. Então, na adolescência ainda, continuando aqui, ela não consegue encontrar essas respostas a esses questionamentos. E aí a gente traz aqui e principalmente o que chamava mais a atenção dela? As desigualdades e as injustiças cometidas contra as mulheres. E aí a gente traz aqui uma frase do livro que diz: você não pode questionar a palavra de Alá. Então era assim que eles vivenciavam a religião. Não havia espaço para questionamento. Aos 20 anos, e aí aqui a adolescência dela se passa entre o Quênia e a Somália. O que a gente vê aqui que é relevante, que vale a pena destacar? Aí ela teve a oportunidade de conviver
com diversas culturas. Então, na Arábia Saudita, ela vivenciou um sistema mais rígido, mais radical da religião. Já no Quênia, as mulheres já eram mais liberais, elas já não seguiam tanto a religião muçulmana. Teve a oportunidade de conviver também com pessoas de outra religião. Isso foi dando um entendimento mais amplo a ela, de uma ampliação de uma visão não só da sua cultura, mas de outras culturas também. Tanto só pelos seus contatos, como também através das leituras que ela fazia. Então, aos 20 anos, ela faz o curso de secretariado na escola, vale e se forma, ela deixa de usar o véu, então a gente já vê aqui um posicionamento dela. E assim, nesse período, ela tem diversos problemas com a mãe, porque embora ela estivesse com muitas dificuldades financeiras, a mãe ela se opunha a que elas trabalhassem, apesar da necessidade. E aí ela e a irmã, elas bancaram isso e foram estudar, porque elas queriam trabalhar para ajudar em casa, nas despesas de casa. Aos 20 anos, ela volta para o Quênia com a irmã, e aí, nesse período, ela passa um período num campo de refugiados, na fronteira entre a Somália e o Quênia. Então, esse momento aqui, eu acho que vale a pena a gente se deter um pouco nesse episódio. Então, com a guerra que a gente falou lá, dessas tribos, então, a Somália entrou no caos. Então, os refugiados, eles ficaram entre a fronteira da Somália e o Quênia. O que ocorreu? Muitos parentes dela, eles ficaram presos lá na fronteira. E um deles, um primo, ficou com toda a família lá e ele precisava de alguém para ir buscar. E ele pediu ajuda ao irmão da Ian, pelo fato de ser homem. O que acontece? Esse irmão ficou enrolando e não foi. E aí ela se posiciona e diz que ela vai ajudar esse primo, porque ela falava ao Suali que aí seria um acesso, uma via de acesso para ela entrar lá e conseguir tentar ajudar esse primo. Então ela vai com esse primo, ela vai para a fronteira e ela lá se depara com toda a condição daquelas pessoas, né, naqueles acampamentos de refugiados. Então vê pessoas que ela conheceu morrendo, vê aí a condição da repressão da cultura, mulheres sendo estupradas, e aí elas não tinham nenhuma. Então assim, a mulher que ela é estuprada, ela é uma mulher impura. Então as pessoas não se aproximavam dela para ajudar, porque quem se aproximasse de uma mulher que se tornou impura, né, por essa condição, ele se tornava igual. Então essas mulheres eram abandonadas e largadas lá. Então ela questiona isso, mas como que vocês podem ser tão religiosos e não ajudar essas pessoas? Então, nesse momento, ela começa a exercitar a condição da assistencialidade dela. Ela ajuda tinha uma prima dela que estava com o bebê morrendo, ela tenta ajudar e a prima diz que não, porque a vontade de ir lá, e ela se opõe a isso, ela pega o bebê, ela traz o bebê, então ela ajuda muitas pessoas, né, para trazer da fronteira, ela faz várias viagens lá, corre risco de vida. Durante esse período, ela se torna o pilar do clã. Então, a casa dela, nesse período, ficou um centro de refugiados. Então, esse sistema de clã, eles têm essa condição de se ajudarem mutuamente. Então, ela que foi o epicentro de todo esse trabalho dentro da família dela. E aí a gente já vê indícios também desse trabalho com assistência dentro de uma abordagem assim, mais aberta, diferente do que prega a sua cultura e religião. Aos 22 anos, o que ocorre? O pai escolhe o marido para Ian e ela é obrigada a casar. Nisso, ela foge para a Holanda. E qual era o objetivo dela nesse período? Era escapar desse casamento que foi arrumado pelo pai. Ela pede e recebe asilo e vai para um centro de acolhimento, isso na Holanda. Então, nesse período, ela diz que não estava fugindo do Islã nem à procura da democracia. Não passava de uma mocinha que aspirava a ser ela mesma. Então, isso aqui já entra na segunda etapa da vida dela, que é importante. Nesse momento, a gente observa que há o primeiro posicionamento dela que a gente pode considerar como uma maxi-dissidência. Ela foi localizada pela família
e houve aí um tribunal que eles chamam da Sharia Islâmica, que é um veredito em que os anciãos, que são as pessoas mais importantes da tribo, do clã, foram até ela, fizeram uma reunião porque queriam convencê-la a voltar e a honrar a família, porque na hora que ela faz isso, ela foge do casamento, ela nega, ela mancha toda a honra da família dela, tanto da família dela como as gerações subsequentes. Ela mancha a honra da família. E nesse momento a gente vê aqui um senso de proex, que ela fala que é a vontade da alma. Quando perguntaram a ela por que ela estava fazendo aquilo, ela diz, é a vontade da alma, e não se pode coagir a alma. Nesse momento a família rompe relações com ela. Nessa fase aí que a gente já considera de fase preparatória, ela recebe o status de exilada permanente, começa a estudar na Universidade de Leiden, em Ciências Políticas, e se forma em 2000. Ela se torna, nesse período, voluntária do Centro de Acolhimento de Refugiados. Então, onde ela foi acolhida, ela passa a ser voluntária lá. E o que é que ela diz? Que queria retribuir tudo aquilo que, de algum modo, ela recebeu e pagar a bondade que era, como eu compreendi o Islã na época, e apresentei-me como voluntária do centro. Então, aqui a gente já vê indícios aí do que a gente pode considerar como uma retribuição pessoal, na condição de um dos aspectos que, em termos de proética, a gente considera que é a interação dos recebimentos, ou seja, ela tem essa noção que ela recebeu e que agora ela foi acolhida lá, né, nesse centro de refugiados, ela gostaria de doar aquilo que ela recebeu sendo voluntária. De 95 a 2001, ela faz um trabalho de intérprete. Esse período foi extremamente importante para a formação dela, porque ela passa a trabalhar enquanto intérprete no centro de refugiados, delegacias de polícia, hospitais, tribunais, prisões, clínicas de aborto, departamentos de assistência a desempregados e abrigos para mulheres maltratadas. Então ela se depara com toda a realidade das pessoas que estavam lá, no caso na Holanda, refugiadas, né, por alguma razão. Então o que ela fala aqui? Embora eu não passasse de um intérprete, eu absorvi essas histórias e não me conformava com a iniquidade nelas contidas. Então, mais um aspecto que começa a formar uma consciência política, um senso crítico em relação àquela condição daquelas pessoas. E aí ela fala, havia tantos tipos diferentes de sofrimento no mundo, muitas vezes, na minha função de intérprete, eu desejava que dessem uma oportunidade àquela gente, principalmente as mulheres, para que pudessem realmente fazer alguma coisa da sua vida. Ou seja, que tivessem a liberdade de escolha, que não era o caso da condição das mulheres dentro da religião muçulmana. Então, dentro de 2001 a 2005, ela vai trabalhar como pesquisadora para uma fundação, que é o Ard Beckman, que era um instituto ligado ao Partido Trabalhista. Então, a gente observa aqui que foi o primeiro contato aí dela com a política. E o interessante desse trabalho é que ela tinha que realizar uma pesquisa sobre os problemas de imigração, as suas causas e implicações. O ponto de virada da Ian que a gente observa para um ativismo político, e isso ainda na fase preparatória, isso é importante a gente ressaltar, foi o atentado terrorista, o de 11 de setembro. Então, esse foi um momento que ela se viu numa condição de posicionamento. E a gente traz aqui como um outro momento onde ela realmente demarcou aí a sua marxo-dissidência. Então, aí a gente traz uma frase do Osama Bin Laden, que ele dizia, ou você fica com os cruzados, ou fica com o Islã. Os cruzados, no caso, é os Estados Unidos. E aí ela dizia, nesse momento, que aí quando ela faz a marxo-dissidência, mas eu já não podia deixar de ver o totalitarismo, o arcabouço puramente moral que constituía a minha religião. Ela regulava cada detalhe da vida e sujeitava o livre-arbítrio. Então é nesse momento que ela rompe com a religião e aí ela se declara como ateia. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas isso aqui é o Hadith, que aí foi lido pelo Osama Bin Laden, e que a base dele foi o Alcorão.
né? E aí no Corão há toda uma incitação dos muçulmanos a fazer a guerra. Então havia aí, por parte da religião, um estímulo ou uma autorização a fazer a guerra aos infiéis. Mas a gente não vai se deter nisso para poder dar andamento à apresentação. Então, algumas reflexões dela após o 11 de setembro. Podíamos desfazer do apego àqueles dogmas que, obviamente, levavam à ignorância e à opressão. Então, ela já começa a fazer um questionamento mais profundo em relação à religião, à religião islâmica. E tínhamos a possibilidade de expor os nossos dogmas à luz, de examiná-los e de infundir valor de progresso e modernidade nas tradições rígidas e desumanas. Então, o que ela esperava era fazer um questionamento, trazer luz, né, à religião muçulmana. Então, nesse período, o que acontece? Ela está lá ainda trabalhando nesse escritório político e ela começa a escrever artigos. Através desses artigos, ela passa a ser convidada para participar de debates, para falar sobre o Islã. E aí ela começa a dar entrevistas também na televisão. E aí, como ela começa a se tornar uma pessoa pública, e em função das críticas que ela começa a fazer ao Islã, ela sofre a ameaça de morte dos fundamentalistas islâmicos. Até então, ela não tinha se dado conta do alcance das suas palavras. Em 30 de novembro de 2002, ela apresenta a sua plataforma política, que é de integração e emancipação das muçulmanas para o Partido Liberal. Então, ela se torna deputada na Holanda pelo Partido Liberal. E aí, aqui entra, ainda também na fase preparatória, que eu acho que isso é importante, assim, a atuação dela ainda na fase preparatória da sua vida, assim, na preparação da sua programação de vida. Então, aqui ela fala, cabia-me cumprir uma missão, pôr o sofrimento das mulheres muçulmanas na agenda do país. Então, era esse o objetivo dela como deputada na Holanda. E só para a gente ter aqui uma noção, cerca de 1 milhão dos 16 milhões de habitantes da Holanda são muçulmanos. Aí aqui ela já entra aqui na fase executiva e ela passa a viver constantemente sob proteção devido às constantes ameaças de morte. Aí a gente traz aqui um histórico. De 2003 a 2006 é quando ela se torna deputada pelo Partido Liberal. Em 2004, a produção de um curta-metragem intitulado Submissão, que esse curta-metragem culminou no assassinato do Theo Van Gogh, que foi o cineasta que produziu o filme junto com ela. Esse filme Submissão, ele faz uma crítica à religião islâmica. Em 2006, ela lança o livro Infiel. Em 2006, ela vai para os Estados Unidos e passa a trabalhar na American Enterprise Institute, nos Estados Unidos. Em 2007, ela lança A Virgem Najal. Esse livro a gente já encontra aqui no Brasil. Que aí ela traz uma série de artigos onde ela faz uma série de reflexões aí críticas sobre não só sobre a religião muçulmana, mas sobre a liberdade, a defesa dos direitos das mulheres e da liberdade de expressão. Atualmente, aí ela mora nos Estados Unidos e ela está trabalhando no seu próximo livro, no qual ela tenta construir um diálogo entre o Ocidente e o Islã. Ela também está escrevendo um livro que ainda não chegou ao Brasil, que tem o nome do livro é Eu Acuso, onde ela traz toda a condição da realidade das mulheres no mundo. Agora a gente vai entrar aqui na análise nas hipóteses conscienciológicas. Então, o que a gente observou dentro de uma análise holossomática? Dentro do que se refere ao soma, o corpo físico, ela tem uma boa saúde, uma boa aparência, uma boa disposição física. A nível de corpo energético, de energossoma, ela tem força presencial. Se vocês tiverem oportunidade no YouTube, vocês podem ver uma série de entrevistas da Ian. Ela, inclusive, o ano passado ela esteve aqui no Brasil, onde ela realizou palestras tanto em Salvador como em Porto Alegre, e ela deu uma entrevista para o programa Roda Viva. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar acessando.
Bom, o que a gente observa é que ela tem força presencial, tem uma boa disposição energética, uma agressividade sadia no que se refere ao psicossoma. Dentro de um aspecto ainda emocional, ele evitava conflitos familiares e tinha uma impulsividade. Dentro do mental soma é o que mais fica evidente, que é o processo da intelectualidade, do poliglotismo. Ela falava inglês, holandês, o Swahili, também a condição da assistencialidade, do autodidatismo, e aí um aspecto assim, que ela não tem nenhum conhecimento de multidimensionalidade, de parapsiquismo. Esse é um aspecto que a gente observa. E também a criticidade. Ela tem uma postura bastante crítica diante das posturas e observações que ela faz nas entrevistas e apresentações dela. Aí aqui a gente traz como hipótese uma análise conscienciométrica dos seus megatraços. Então o que a gente observa, que fica mais marcante, é o seu megatrafor, que é a coragem. Por tudo que ela passa, então ela sai de uma condição de um país, lá na Somália, de um regime tribal, ela vai para uma outra cultura, para um outro país, dentro de uma cultura ocidental, ela não só se adapta a esse país, ela se insere nessa cultura, ela estuda essa cultura e ela passa, através do entendimento aí dessa cultura, da liberdade de expressão, ela passa a criticar a condição do país que ela vive, a condição da realidade do povo dela, né? Em função da religião e da própria cultura do país de origem dela. O que a gente vê como megatrafar? E aqui a gente coloca uma interrogação, por quê? Porque pode ser impulsividade em função até da própria coragem. Então ela vai em frente, ela fala, ela não tem medo, embora ela sofra ameaças aí de morte, mas ela se posiciona, ela mantém essa crítica, ela mantém as ideias dela, a coerência. E algumas vezes a gente vai apresentar algumas frases que ela mesma se coloca enquanto impulsiva. Aí como um megatrafal, ou seja, um traço faltante da sua personalidade, a gente pode trazer o parapsiquismo. Então ela não tinha nenhum conhecimento de multidimensionalidade, parapsiquismo, o que isso não foi um aspecto impedidor de todo um trabalho que ela vem fazendo. O trafor. Tá. O trafor dela, a comunicabilidade, liderança, posicionamento e criticidade. E o trafar, a impulsividade, a impaciência e imprudência. Isso aqui a gente vai trazer algumas frases que vão denotar esses traços. Comunicabilidade, ela foi escolhida pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo atual. O Times ele colocou ela na categoria dos líderes revolucionários, e a gente traz o traço da liderança. Então ela diz, a minha bússola moral estava dentro de mim, não nas páginas de um livro sagrado. Aqui a gente traz algumas gestações conscienciais. Esse livro é o Infiel, né, que traz a sua história, a sua autobiografia. Então, essa biografia ela foi baseada nesse livro. No outro livro que a gente vai estar apresentando aqui, outra gestação consciencial, que é a Virgem na Jaula, e onde aí ela coloca que temos uma pergunta. Temos duas perguntas, é que as perguntas não estão aparecendo aqui. Então, Rodolfo, se você puder me ajudar. Então, pessoal, a gente vai só dar uma pausa aqui, é que as perguntas não estão aparecendo aqui no texto. Só um minuto. As perguntas não estão aparecendo, mas o Rodolfo ele vai tentar estar me passando essas perguntas. Você vai... Tá. Enquanto ele não resolve esse problema técnico, a gente vai dar andamento e aí vocês vão fazendo aí as anotações e os questionamentos e a gente vai dando seguimento aqui. Ainda como outra gestação consciencial, a gente traz o filme Submissão. Então, esse filme vocês também podem ver no YouTube.
E a gente também não vai se deter aqui, mas se vocês tiverem interesse de ver o filme, no YouTube vocês conseguem assistir. Um outro trafó que a gente observa é a determinação. Ela coloca aqui: eu continuava querendo mais do que aquela vida. Eu estava decidida a estudar ciência política. Então, na Holanda, ela estudou ciência política, e a partir desse estudo, dessa formação, é que ela ampliou todos os seus horizontes, seus questionamentos e aí suas reflexões no que se refere à cultura ocidental, à liberdade de expressão. Ela estudou o iluminismo. Então, a partir dessas reflexões é que ela estabelece aí a base dela, o pilar dela do seu trabalho. O trafar, que a gente colocou como impulsividade. Então ela coloca: mas eu devo ter cuidado para não ir com muita sede ao pote. Quero tudo aqui e agora. Preciso que me digam que não seria ruim esperar até amanhã. Então ela se coloca como uma pessoa impulsiva. O mater pensene dela, e o que a gente vê aqui, que é a liberdade de expressão. E a gente traz algumas frases em que ela diz: onde não se pode criticar, todos os elogios são suspeitos. A razão, não a obediência, deve orientar a nossa vida. Em 2004, ela recebeu um prêmio do Partido Liberal da Dinamarca pelo seu trabalho a favor da liberdade de expressão e dos direitos humanos das mulheres. Então, a gente observa que o seu trabalho se configura e se fortalece dentro da defesa dos direitos humanos das mulheres e da liberdade de expressão. Hoje ela tem uma fundação para a liberdade de expressão. Essa fundação ela tem o objetivo de apoiar os dissidentes muçulmanos que eles tenham sido vítimas de violência, abuso ou negligência, ou que tenham sido ameaçados com a violência por causa das suas convicções políticas ou religiosas. Então a gente vê a atuação dela em defesa da liberdade de expressão, ajudando as pessoas. Então ela não fica só na teoria, ela parte para a prática aí, através tanto do seu trabalho, dos seus livros, da sua mensagem aí, que ela tem percorrido vários países defendendo o direito humano. Ela se coloca que ela quer ser a voz dessas pessoas que não têm direito à voz, e principalmente em defesa da liberdade de expressão. Agora a gente fazendo aqui uma análise proexológica do público-alvo interassistencial dela. Quem que é esse público-alvo? Que a gente pode observar que o público-alvo interassistencial dela é a mulher muçulmana. Então, qual é a condição da mulher muçulmana? Ela tem que andar com o corpo todo coberto, ela não pode estudar nem trabalhar, não tem direito à herança e, em caso de adultério, é apedrejada. Então, esse é o público-alvo dela, que ela se destina a atuar e ajudar. Tá. O Rodolfo está nos ajudando aqui com as perguntas. Mas, enquanto isso, a gente segue. Então vamos lá. Vamos tentar ler aqui a pergunta. O William, ele gostaria de saber um outro trafó se poderia ser um nível acima da média da invexibilidade. Ela foi no contrafluxo da mesologia, então fez pelo menos a inversão. Olha, William, é uma hipótese que a gente pode considerar assim. Por quê? Ela fez uma antecipação. Você vê que ela entra na fase executiva ainda no período de inversão. Então, antes dos 35 anos, ela já está na fase executiva aí da sua proex. Então, a gente pode pensar, sim, nessa condição da inversão mesológica. Lógico que a gente tem que reconhecer aqui, ela não tinha nenhum conhecimento de multidimensionalidade, paradigma consciencial. Isso é um fato. Ela não tinha essa visão mais ampla, consciencial, de multidimensionalidade, mas isso não foi um aspecto, um caráter impeditivo para o seu trabalho. Então a gente vê, e aí por isso que a gente quis trazer todo esse histórico dela anterior, que a vida dela foi um fluxo de convergências proexológicas, que cada etapa que ela viveu, cada experiência dela, por exemplo, aquela experiência que ela teve enquanto intérprete, tendo contato com todas essas pessoas,
fazendo essa assistência, foi adentrando ela na realidade dessas pessoas, foi adentrando ela na condição dessas pessoas que não têm direito à liberdade de expressão, não têm direito à liberdade de pensamento. Então, ela, a partir de toda essa experiência, ainda nessa fase, digamos assim, preparatória, ela já antecipa um trabalho que a gente pode considerar um trabalho aí de assistência e de esclarecimento também. E um aspecto muito importante é que ela faz uma mega dissidência, né? E aí é uma omissão superavitária. Ela corta com o grupo, ela rompe com a religião e ela passa a criticar essa religião. Eu espero que a gente tenha esclarecido, mas se não ficou claro, a gente volta aqui a aprofundar mais o tema no que for possível. Tem um comentário aqui da Gláucia, de Santa Catarina, que ela diz: quero relatar que tive muito bom, que tive muitos banhos de energia. O que é que a gente observa aqui com esse trabalho, então com esse tema? É que é um tema realmente, que é um tema sério, que é um tema que traz para a gente aqui a abertura ao conhecimento de uma outra realidade, que muitas vezes está próxima a gente. Então, a partir da pesquisa dessa biografia, eu passei a me interessar mais, primeiro, a entender a liberdade de expressão, a entender a realidade dessas pessoas, que está próxima a gente. Então, quando a gente fala de direitos humanos das mulheres, a gente não precisa ir até o outro lado do mundo, às vezes está no nosso lado. Quantos casos a gente vê aqui de violência familiar, de violência à mulher, da falta de expressão, de liberdade de expressão. E não precisa ser só dentro do âmbito da religião. Então, o que eu vejo aqui, aí se me permita fazer essa observação, que o mais sério desse trabalho, dessas reflexões que cabe a gente aqui, e a ideia é essa, com essa apresentação dessa biografia, a gente suscitar aqui uma reflexão, e principalmente, que não é o nosso objetivo aí, seguindo o princípio da descrença, a gente quer levar o debate, o aprofundamento da reflexão, da importância da liberdade de expressão, da importância do conhecimento do nosso papel aqui, do papel que é essa mulher sem nenhum conhecimento de conscienciologia, de multidimensionalidade, e desse seu papel trazendo informação, trazendo esclarecimento, e principalmente é o que eu queria assim, trazer aqui de importante, que é a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não é só a liberdade de estar se comunicando, mas é a liberdade de reflexão, de pensamento, de autonomia consciencial, de autonomia na capacidade de pensar sobre as suas ações, de refletir sobre as suas escolhas e estar executando a partir desse uso dessa liberdade. O que é que eu vejo de sério nesse contexto e a importância de estarmos fazendo esse esclarecimento? É o impacto dessa repressão, dessa submissão, desse controle, dessa capacidade de pensamento, não é só de se expressar, mas o que eu vejo que é mais sério é a capacidade de desenvolver o pensamento, de desenvolver o questionamento. Essas mulheres, essas pessoas, elas são privadas a essa capacidade de reflexão e de pensamento. O que é que ocorre? O impacto não é só nessa vida, mas esse impacto ele vai se refletir e vai se perpetuar ao longo dessas vidas, ao longo de outras existências, não só dessas mulheres, mas desse grupo de pessoas. Então, o que a gente vê aqui é um povo, é uma civilização, é uma cultura, e que há milênios que vem se arrastando nessa condição de submissão, de repressão pensêmica, e dentro de uma religião que não possibilita a pessoa ela pensar por ela mesma, ela fazer escolhas e ela pensar sobre a própria vida. Então, eu acho que o nosso papel aqui é a gente valorizar essa oportunidade que a gente tem de pensar, de refletir, de fazer escolhas e poder estar aprofundando mais aí, né, aproveitando o exemplo da Ian, que sem nenhum conhecimento de conscienciologia, de multidimensionalidade, ela está fazendo o seu papel.
ela está fazendo a diferença dentro de um grupo. E aí a gente vê que fica muito claro o seu posicionamento, a sua definição de qual que é o seu público-alvo interassistencial. E aqui, cada um de nós tem um grupo assim, tem um grupo de ligação. E aí o nosso papel de estar dando desse exemplarismo pessoal através das nossas ações. Então, o que a gente traz aqui enquanto análise proexológica? É que o problema evolutivo que a Ian ela busca solucionar é a submissão das mulheres à violência familiar, à agressão física e moral, o desrespeito aos direitos humanos e a opressão religiosa. Também ainda é o problema evolutivo da Ian a falta de liberdade, a pobreza e a desesperança que tem feito crescer o radicalismo islâmico entre os jovens muçulmanos. Então, ela fica muito clara através do seu trabalho que é esse problema evolutivo que ela busca solucionar. E a gente traz aqui uma frase da Ian que reflete essa escolha. Então, aqui há tantas muçulmanas recolhidas em abrigos por terem sido espancadas. Os homens que a espancam dizem que elas têm que obedecer porque é assim que manda o Islã. Então, dentro da cultura islâmica, o homem ele tem o direito de bater na mulher. Então, o próprio Alcorão ele traz essa possibilidade de violência à mulher. E a gente traz aqui uma condição também, uma reflexão dela sobre os direitos humanos das mulheres. Então ela diz, nos países onde as mulheres são consideradas propriedade dos homens, dos pais, irmãos e maridos, elas são assassinadas por atreverem-se a escolher seus parceiros. Isso é uma coisa muito comum que ocorre com muita frequência lá. E são chamados assassinatos de honra. Embora não tenha nada a ver com honra, esse assunto, as noivas jovens, cujos pais não pagam dinheiro suficiente aos homens que se casaram com elas, são mortas. As denominadas mortes por dote. Mas não são mortes, são assassinatos. Então, o que ela traz aqui é uma denúncia dessa realidade dessas mulheres, né? Que é uma condição de total violência e total desrespeito aos direitos humanos. Uma hipótese aqui que a gente quer trazer é o amparo de função. Então, a gente vê ao longo aí, quem tiver interesse em aprofundar mais, em estar lendo seus livros, tanto Infiel como A Virgem na Jaula, a gente observa que ela tem muito amparo de função. E a gente vê que esse amparo de função tem relação com o seu trabalho em defesa dos direitos das mulheres e das crianças. Só uma observação aqui, esse segundo livro que ela coloca, A Virgem na Jaula, um apelo à razão, esse título, o que é que ela reflete? Aqui, as mulheres, elas são criadas dentro de uma gaiola mental. O que seria essa gaiola mental? A mulher, ela é impedida de pensar, ela é impedida de refletir, de questionar. Ela tem uma vida totalmente de passividade e de submissão. E aí, por isso que é esse título do seu livro, né? Que ela coloca a mulher como uma virgem dentro de uma jaula. Então, algumas ideias da Ian. No Islã, tornar-se um indivíduo não era um desenvolvimento necessário. Muita gente, principalmente as mulheres, nunca expandiam uma vontade individual clara. A ordem era se sujeitar. Eis o significado literal da palavra Islã, que é submissão. Algumas ideias ainda mais. O tipo de pensamento que presenciei na Arábia Saudita e na fraternidade muçulmana, no Quênia e na Somália, é incompatível com os direitos humanos e com os valores liberais. Preserva uma mentalidade feudal arrimada em conceitos tribais de honra e vergonha. Apoia-se no auto-engano, na hipocrisia e em padrões dúplices. E aí a gente encerra a apresentação trazendo aqui um pensamento do professor Valdo Vieira, que ele diz que o mofo do tradicionalismo, do conservantismo e das mega-neofobias tanto afeta e paralisa o cidadão ou cidadã de modo isolado, quanto ingessa a massa impensante do país. Então, o que a gente observa aí com essa frase é que está em consonância aí com as ideias da Ian, com esse engessamento dessa capacidade de pensar.
E a gente encerra a apresentação trazendo uma outra frase do Valdo que diz: no Estado Mundial despontará a consciência humana universal. Então a gente observa que a gente já está ensaiando aí a condição do Estado Mundial. E essa condição vai ser alcançada através do exemplarismo de cada consciência. E o que a gente observa é que a IAM está fazendo a sua parte dentro desse trabalho de esclarecimento e de expansão aí do universalismo e do fraternismo, através da liberdade de expressão e dos direitos humanos. Então então aqui temos 3 perguntas. A Gláucia, ela diz que se sensibilizou muito com a história dela. Então, Gláucia, o que eu gostaria de dizer é que a IAM, ela é uma das... Ela está fazendo a diferença porque ela está mostrando a cara, ela traz a sua história, ela conta a sua história, mas como ela, tem muitas mulheres que estão aí na mesma condição. A diferença é que ela conseguiu superar a condição, ela reciclou essa condição e hoje a gente observa que ela está numa condição de retribuição pessoal, fazendo aí o seu papel dentro dessa condição de acertos grupocármicos e de reconciliações também grupocármicas. A gente tem também a Vitória do Rio Grande do Sul. Ela diz que é importante ressaltar a autoconfiança dela em suas ações de exemplarismo. Vitória, esse também é um fato que a gente observa. Então, o que eu pude observar no estudo da biografia da IAM é que ela tem muitos trafores. E dentro, se você puder observar, até no programa Roda Viva, ela tem um padrão de tranquilidade, de pacificação íntima, apesar da dureza das suas críticas. Então, ela é muito forte, muito segura e muito autoconfiante na defesa das suas ideias. Mas ela também tem uma condição de tranquilidade e segurança íntima, como quem sabe o que está fazendo, tem certeza íntima da sua responsabilidade perante esse trabalho. O William, ele coloca outros trafores dela que poderiam ser o universalismo e a cosmoética. Olha, eu acho que, o que é que eu observei com o estudo da biografia da IAM? Que a princípio, o trabalho dela era voltado para a defesa dos direitos humanos das mulheres muçulmanas. Então, aí nessa fase que eu estava estudando a biografia, eu disse, ainda está limitado, ainda ela está, embora ela tenha o público-alvo dela delimitado, que eram as mulheres muçulmanas, ainda ela só estava vendo um aspecto da realidade. O que eu observei aí, por ela ainda estar aí junto com a gente, atuando, hoje ela tem 39 anos, eu comecei a observar uma expansão aí do seu entendimento. Então ela sai da defesa dos direitos humanos das mulheres muçulmanas para os direitos humanos. Então ela começa a ampliar. E em função disso, eu acho que a gente pode considerar, sim, um trafó dela o universalismo, até em função da repercussão do seu trabalho. E cosmoética, eu não sei se a gente pode estar falando em cosmoética, mas eu acho que ela tem tido, sim, posturas cosmoéticas, assertivas. Nesse livro, A Virgem na Jaula, ela faz aí uma autorretratação, ela coloca que não é perfeita, ela apresenta vários erros, defeitos dela, dificuldades, mas eu acho que o mais relevante aí para a gente considerar é o saldo do seu trabalho. Eu acho que esse é o que deve ser, é o que fica e é o que conta, né? E o que conta aí também para a sua ficha. Então, que a gente, para quem não conhece, eu estou colocando a ficha evolutiva pessoal. Então, a repercussão do trabalho dela está possibilitando ela, e aí eu trago como hipótese, ela está fazendo acertos grupocármicos com esse grupo, né, que ela está assistindo, uma reconciliação também, na hora que ela começa a expandir e a criticar a religião muçulmana, ela permite também já tocar numa condição de povos que vêm há séculos em guerra, e a gente vê aí a condição atual desses conflitos em função da religião. Então a gente tem também aqui uma outra contribuição do William,
que ele diz no livro Homo Sapiens Pacíficos, que é um livro do professor Valdo Vieira, para quem não conhece, tem um capítulo sobre a mutilação genital e encoraja os leitores a colaborarem com duas organizações que combatem tal idiotismo. Cultural. No momento não me lembro o nome das organizações. Em relação à mutilação genital, ela é considerada um dos mais graves desrespeito aos direitos humanos das mulheres. E ela é amplamente praticada, não só nesses países de religião islâmica, mas também mesmo em países não islâmicos, através das pessoas que vivem lá e que têm por religião a religião muçulmana. Então, assim, se vocês aqui, a gente, em função do tempo, a gente não tem oportunidade, mas a gente tem vários dados estatísticos graves das sequelas que a mutilação genital ela provoca, tanto nas crianças, que normalmente ela é feita quando criança, por volta dos 5 anos de idade, mas também em relação às consequências na vida adulta, na condição da relação sexual, que provoca dores muito fortes, ausência de prazer, problemas inflamatórios, problemas graves, doenças, problemas no parto, ou seja, traz uma série de problemas à saúde da mulher e é considerado, apesar de ser considerado uma falta de respeito aos direitos humanos, ele ainda é amplamente praticado no mundo atual. Aí tem a Silvana Meira, ela traz o filme, você me ajuda a ler, eu não estou conseguindo, Mulad, que mostra aspectos da condição da mulher tribal na África Islâmica. Então, a Silvana, a gente agradece a sugestão. Eu não sei se a gente encontra esse filme aqui, mas eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco mais a respeito. E o que eu gostaria também de aproveitar, assim, que a gente trabalhou aqui com vários conceitos, né? Que a gente já falou do público-alvo interassistencial, a gente falou também do perfil a gente vê que ela tem um perfil interassistencial desse público-alvo. Esses são conceitos aqui que a gente tem estudado aqui na PEX, e esses são conceitos que a gente está estudando através do estudo da proexologia. Então, para quem tiver mais interesse em estar aprofundando esses conceitos da Proex que a gente apresenta aqui, a gente tem vários cursos. A gente tem um curso que o professor Rodolfo ele vai estar divulgando aqui, que é o balanço existencial. Então, todos esses temas aqui, que se refere ao estudo da programação existencial, vocês podem estar aprofundando aqui, tanto através dos debates que a gente promove, aqui através do online, como também através dos cursos que a gente oferece aqui na PEX. Então agora o Rodolfo ele vai estar divulgando o balanço existencial. Eu agradeço a presença de todos. Eu espero que em alguma medida a gente tenha colaborado aí para o debate, para a reflexão e para o interesse em vocês estarem aprofundando esse tema. Eu digo que vale a pena, é muito interessante e acrescenta muito aí ao nosso entendimento da importância aí do desenvolvimento e do aprofundamento do estudo da consciencialidade. Obrigada a todos e uma boa tarde. Olá, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença na nossa conferência online, todos os sábados aqui às 15h30, inclusive na semana que vem teremos um assunto relacionado à profissão e ProEx com a professora Simone Gross lá de Porto Alegre, ok? Então contamos aí com a presença de todos vocês para a conferência da semana que vem. E fica o nosso convite aqui, a PEX Internacional está realizando a 4ª semana da Max ProEx, que vai do dia 21 de fevereiro a 1º de março de 2009, junto
com o 7º balanço existencial, que vai ocorrer de 21 a 24 de fevereiro de 2009. Então, estou colocando aqui na tela para vocês algumas informações bastante interessantes, com destaque na Max ProEx no mundo. Então, dentro desse trabalho do balanço existencial, nós vamos falar aqui sobre a importância, né, de autoavaliação dos resultados obtidos pelos alunos até a vida no momento. Então, isso é muito importante. Dentre os objetivos, nós temos aqui a realização do balanço existencial pessoal, os erros, as conquistas e as pendências. Nós temos também levantar as necessidades do ego, grupo e policármicas, identificar obstáculos pessoais à execução da ProEx, utilizar os recursos pessoais para o aproveitamento das oportunidades evolutivas e elaborar projetos existenciais pessoais. São alguns dos objetivos do curso do Balanço Existencial. E dentro dessa semana da ProEx, nós vamos proporcionar visita a Cognópolis, tanto ao campus da OIC quanto à Simvex e também o CAEC, né? Para quem ainda não conhece, o tertuliário vai ser uma boa oportunidade de vocês participarem. Nessa semana, nós teremos o curso de retrocognição com o professor Wagner Alegrete, autor do livro Retrocognições. Então, quem quer saber um pouco mais, né, sobre as vidas anteriores, digamos assim, podem participar desse curso também. Nós teremos o 2º encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, teremos possibilidades opcionais de visitas às cataratas, visita também ao Holociclo, Holoteca, e teremos o acoplamentário, que é um laboratório grupal multidimensional, que ele foi preparado exatamente para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Então, vale a pena você participar do balanço mais o acoplamentário, sem contar também com a qualificação docente de 2009. Então, nós temos aqui a programação do curso, que inicia sábado, dia 21. Nós teremos aqui a presença do professor Loche, nós teremos a presença também de diversos professores, João Aurélio, Graça e o Ivo Valente. São vários professores com vários temas, né, que nós teremos aqui na semana da Max ProEx. Vocês podem ter acesso a essas informações através do site da Apex e também vocês podem entrar em contato direto com o CAEC. Então, vocês terem uma noção dos valores do curso. O valor do balanço existencial ele está por R$ 483,00 e o balanço mais o acoplamentário por R$ 753,00, podem ser divididos até 6 vezes. Telefones para contato 3525-2652 ou através do e-mail caec@caec.org.br. Muito obrigado pela presença de todos. Nos encontramos sábado que vem.